entender o que aconteceu é essencial para você saber e tomar a sua decisão. E a primeira coisa que eu acho que é comum, acho que todo mundo está cansado de ver essa imagem já há quase 2 anos, é a pandemia. Então a gente vê um momento muito incerto no mundo, que foi o que a gente chama, né, de cisne negro. O que é um cisne negro? Um evento completamente inesperado. Então ninguém jamais esperaria que o que a gente está vivendo agora, nos últimos 2 anos, de lockdown, necessidade de usar máscara, toda essa incerteza aconteceria. E esse foi o primeiro fator que mudou toda a dinâmica do mercado. Por que eu estou falando desse fator aqui? Porque quando a pandemia surgiu, ela teve um resultado muito claro nesse gráfico que eu estou mostrando aqui agora. Esse gráfico que eu estou mostrando, a linha em rosa, ela é o índice Nasdaq, que é um índice que mede ali a precificação das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Enquanto a linha laranja que eu estou mostrando aqui para vocês é a taxa de juros americana, ou seja, é o índice que basicamente controla o apetite de risco do investidor. Quanto maior a taxa de juros americana, na prática, menos há incentivo para que as pessoas tomem risco. Por quê? Porque ela já tem uma forma, né, de investir seu dinheiro com uma certeza muito elevada e muito segura, remunerando bem. Enquanto que quanto menor a taxa de juros americana, mais essas pessoas têm a necessidade de investir seu capital. Para quê? Para não sofrer com fatores como inflação e para, de fato, gerar resultado, porque eles não têm um investimento que remunera tão bem com risco baixo. Esse é o racional básico, assim, se a gente fosse pensar de macro. E o que aconteceu? Quando o governo dos Estados Unidos percebeu que a gente poderia entrar em uma crise significativa, as empresas começariam a desvalorizar muito, justamente por conta dessa queda que aconteceu ali durante o Covid, eles começaram a baixar a taxa de juros norte-americana. Qual foi o resultado dessa política de praticamente zerar a taxa de juros norte-americana? Como vocês podem ver, um dos maiores bull markets da história da Nasdaq. Então, a gente teve uma valorização significativa do mercado de risco, do mercado de capital de risco, como as empresas de tecnologia. Só que, naturalmente, tudo que sobe um dia eventualmente acaba caindo, e tudo que basicamente é estimulado, né, vamos dizer assim, de uma forma quase que artificial, vai sofrer com o momento. E agora, o que a gente está vivendo, o primeiro momento que a gente está vivendo, e a gente viveu desde o início do ano passado, foi um pouco da gente pagando as contas por tudo isso. Foi algo, inclusive, que a gente alertou em dezembro de 2021, falando, cara, o ano de 2022 vai ser um ano mais difícil, porque vai ser um ano de menor liquidez. Quando eu fiz essa afirmação em dezembro de 2021, o que eu queria dizer com isso? Basicamente, que o governo norte-americano ia mudar toda a dinâmica macroeconômica, ele ia subir taxa de juros e, por consequência, o mercado de risco iria sofrer. Por quê? Porque aí agora teriam investimentos atrativos do ponto de vista financeiro com risco baixo. Isso tiraria capital de empresas de tecnologia, tiraria capital de investimentos mais alternativos. Então, o primeiro fator essencial que está gerando toda essa crise que a gente está vivendo no mercado de criptomoedas foi também o que gerou o bull market de 2020 e 2021. Foi uma mudança macroeconômica artificial causada pela pandemia. Então, aquela mudança macroeconômica artificial que começou com a queda de juros, justamente para a gente não sofrer tanto com toda a crise que ia se estender, ela teve uma conta. A conta dela foi a inflação que a gente vive hoje. E por conta dessa conta, a gente começa a perceber toda essa dinâmica. Então, é isso, naturalmente, que está acontecendo. E por consequência, a gente percebe justamente uma mudança significativa, o quê? No que a gente chama de capital de risco. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui agora para vocês é o seguinte, galera. É um gráfico que mostra o investimento de capital de venture capital, ou seja, de fundos de investimento de empresas de alto risco, de empresas em estágio inicial. Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Reparem que entre 2020 e 2021, como esse gráfico cresce. E aí eu quero mostrar um outro gráfico que também vai um pouco nessa linha, que é o gráfico de empresas zumbis. Para quem não sabe, essas são empresas que praticamente estão quebradas nos Estados Unidos, mas que, enfim, elas eventualmente acabam recebendo capital. E aqui é um exemplo justamente de empresas zumbis atingindo seu pico justamente naquele mesmo período de 2020. Então o que eu quero explicar para vocês é que o início de toda essa crise, ele vem de uma coisa muito simples, de uma anomalia econômica. Então o que aconteceu na prática foi o seguinte: o Covid surgiu, a gente entrou num ciclo de pacotes de estímulo, isso fez valorizar todo o mercado de cripto, a gente passou por uns momentos de incerteza, como o banimento da China, e agora a redução da taxa de juros foi o primeiro motor que gerou tudo isso, ou seja, um fator exógeno de fora do mercado de cripto, que tanto gerou uma boa parte dessa alta quanto uma boa parte dessa baixa.